Ai, gente, só um pouquinho, que não foi aqui não. Para vocês apareceu o sinal de que está gravando? Porque para mim ainda não. Sim, professora. Para vocês foi? Foi. Bom, então vamos lá. Vamos seguir. Então, gente, vamos para o exercício 2, tá? Dos slides de princípio de Arquimedes, ok? Como eu acabei de comentar com vocês, o princípio de Arquimedes que fala sobre força de empuxo, flutuação, peso aparente. Tá? O exercício nos diz o seguinte: a densidade da cortiça, né, que é aquele material de que são feitas as rolhas, né? A densidade da cortiça é de 200 kg por metro cúbico. Calcular a fração do volume de uma rolha de cortiça imersa quando a rolha flutua na água. Bom, então aqui nós temos o seguinte caso. Primeiro, o exercício está me falando de flutuação. Tá? Então já vamos colocar aqui, ó. Flutuação. Um caso de flutuação é aquele em que a força de empuxo, que a gente está chamando de Fe, é igual à força gravitacional ou força-peso. Né? Essa é a situação de flutuação. Fisicamente é isso que a gente tem. Né? O exercício quer que a gente calcule a relação entre o volume de água, né, de água deslocada, e o volume da cortiça. Okay? É isso que o exercício nos pede. Volume de água sobre o volume da cortiça, num caso em que essa rolha de cortiça está flutuando ou boiando, né, sobre a água. Beleza? Então, vamos partir dessa relação aqui. Força de empuxo é igual força gravitacional. Primeiro, vamos ver como a gente calcularia a força de empuxo e como a gente calcularia a força gravitacional. Ok? Deixa eu isolar isso aqui. É o que o exercício nos pede. Então, vamos lá. Força de empuxo. A força de empuxo sempre relaciona a massa que foi deslocada, né, a massa de fluido deslocado, nesse caso o fluido é a água. Né? Então, seria quanto de água foi deslocado quando eu coloquei a rolha dentro desse copo d'água, né, dentro dessa bacia com água. A gente costuma chamar de MF, massa de fluido deslocado, vezes G. É assim que a gente calcula a força de empuxo. Tá? Então, esse MF aqui, massa de fluido, que nesse caso é a água. Então, eu já vou chamar de massa de água. Ok? Já a força gravitacional tem a ver com o corpo que está flutuando, né, na água. Nesse caso, quem está flutuando na água é a rolha de cortiça. Então, seria a massa da cortiça, que eu vou chamar de MC, vezes a aceleração gravitacional. O que MC, então, é a massa da cortiça. A massa da rolha. Né? Então, percebam, são massas diferentes. Para calcular a força de empuxo, eu levo em consideração a quantidade de água que essa rolha deslocou quando eu coloquei ela dentro do meu recipiente com água, que a gente vai chamar de massa de fluido, por isso MF. Eu já chamei aqui de massa de água porque eu sei que nesse caso desse exercício, o fluido é água. Né? Já a força gravitacional está relacionado com o corpo que sofre a ação dessa força, que no caso desse exercício é a rolha de cortiça. Né? Então, é a massa da cortiça vezes a aceleração gravitacional. Né? MC, então, é a massa da cortiça. Ok. Como que eu vou partir dessas relações e chegar nessa relação de volume? Eis aí a dificuldade. Primeiro,
FE igual a FG. A gente sabe que a gente vai partir dessa relação, porque o exercício me diz que esse é um caso de flutuação. Casos de flutuação, a força de empuxo tem o mesmo módulo da força gravitacional. Tá? Então, a partir dessas relações aqui, que nós acabamos de estabelecer, eu tenho uma nova cara para essa igualdade. Onde eu tenho força de empuxo, eu coloco MF vezes G. Onde eu tenho força gravitacional, MC vezes G. Essa é a minha nova relação. Certo? Bom, já conheço essa nova relação, vou apagar esse pedacinho aqui. É de onde surgiu essa relação. Certo? A gente vai conseguir, obviamente, simplificar as acelerações gravitacionais, né? Eu tenho as duas dos dois lados da equação. Isso quer dizer que, no caso da flutuação, a massa de fluido deslocado, ou seja, a massa de água, vai ser equivalente à massa da cortiça. Mas, professora, eu não tenho a massa da cortiça, eu não sei quanta água foi deslocada. Como que eu resolvo? Simples, simples, simples. Vamos recorrer à equação de densidade. Densidade relaciona massa e volume, certo? Se eu quero calcular uma massa, eu vou isolar massa nessa equação e tenho que massa é densidade vezes volume, certo? Já vimos isso lá no primeiro exercício que a gente resolveu hoje de fluidos em repouso, né? Tenho essa relação aqui. Só que eu preciso usar essa equação aqui. Né? O que eu tenho, então? Massa do fluido, no nosso caso, a massa da água. Então, ó, vou pegar essa equação aqui e vou mexer nela. Beleza? Onde eu tenho massa do fluido, eu vou substituir por densidade do fluido vezes o volume do fluido. Tá? Como a gente já sabe que esse fluido é água, essa aqui, na verdade, é massa da água. Tá? Massa de água é igual a massa da cortiça. Pela relação aqui de massa, densidade e volume, quando eu isolo a massa, eu tenho densidade vezes volume. Ou seja, a massa da água vai ser a densidade dessa água vezes o volume dessa água. Certo? Enquanto que a massa da cortiça vai ser a densidade da cortiça vezes o volume da cortiça. Olha os volumes que eu preciso encontrar. Apareceram. Tenho que chegar nessa relação, né? Ou seja, a relação entre o volume de água e o volume de cortiça. Né? Poderia chegar em volume de cortiça sobre o volume de água. Indiferente. Ok? Para a gente chegar nisso, vou deixar o volume de água desse lado. E esse volume da cortiça que está do lado direito da equação, vou passar para o lado esquerdo, para a gente chegar nessa relaçãozinha aqui, tá? O que sobrou? Do lado direito ficou a densidade da cortiça e a densidade da água, que estava multiplicando o volume da água aqui, do lado esquerdo, passa dividindo desse lado. Densidade da água. Esses dados eu tenho. O exercício me diz que a densidade da cortiça vale 200 quilogramas
por metro cúbico e que a densidade da água vale 1.000 quilogramas por metro cúbico. Tá? Quilograma por metro cúbico dividido por quilograma por metro cúbico, não sobra unidade, né? Como deveria ser, porque aqui a gente vai ter volume sobre volume, também não tem unidade de medida desse lado. Então, chegamos que volume da água sobre o volume da cortiça vale 200 dividido por 1.000. 0,2, é isso, né? 2 aqui. Aqui, isso. 0,2, sem unidade de medida, porque é uma relação entre volumes, né? As unidades são simplificadas. Beleza? Então, o que eu precisei para resolver esse exercício? Primeiro de tudo, saber que no caso de flutuação, a força de empuxo que age sobre o corpo que está flutuando é igual à força gravitacional que age sobre esse corpo, né? Lembrando, o corpo está aqui, força gravitacional age de cima para baixo, né? Sempre vertical para baixo, enquanto a força de empuxo age de baixo para cima, na tentativa de subir esse corpo. A força gravitacional puxa para baixo, a força de empuxo empurra para cima, né? No ponto em que esse corpo está flutuando, então ele nem vai afundar, nem vai submergir. Ele vai flutuar naquele ponto. Ou seja, força de empuxo é igual à força gravitacional. Sabendo disso, eu preciso saber também que, para calcular força de empuxo, eu preciso da massa de fluido que é deslocado, né, enquanto esse corpo está flutuando, né, mF vezes G. E para calcular a força gravitacional, a massa do corpo que está flutuando, nesse caso a rolha de cortiça, vezes a aceleração gravitacional. E daí eu chego nessa relação. Massa de água vezes G é igual a massa da rolha de cortiça vezes G. Tendo a aceleração gravitacional dos dois lados, posso simplificar, né? Sobra massa de água igual a massa da cortiça. Mas eu preciso chegar em relações de volume, né? Então, eu preciso retomar a primeira equação que a gente viu no nosso curso. Massa específica ou densidade relaciona a massa de um corpo com o volume desse corpo. Isolando a massa, tenho que massa é densidade vezes volume. Tá? Aí jogo essa relação aqui. Onde eu tinha a massa da água, virou densidade da água vezes volume da água. Onde eu tinha massa da cortiça, virou densidade da cortiça vezes volume da cortiça. Tá? Aí eu montei a equação aqui com uma cara que o exercício me pede, que ele me pede uma relação entre volumes, né, entre o volume de água e o volume da rolha, né, que está flutuando, e chego nessa equaçãozinha aqui. V água sobre o volume da cortiça, densidade da cortiça sobre a densidade da água, que são os dois únicos dados que o exercício me dá. Tá? E chego na resposta. Beleza? Facinho? Difícil? Complicado?